E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia. E a aula para o primeiro ano, Citoplasma, aula 2. A gente aqui, na verdade, falando de organelas celulares. Agora entraremos nas organelas do citoplasma, porque a gente viu que o citoplasma é citosol, que é essa substância semissólida e semilíquida, onde as organelas estão, e a gente vai estudar as organelas. Então, o que tu vai fazer, meu amor? Tu vai pegar teu caderno, tu vai dando pause. Lia, você tá muito rápido, então vai pausando. Agora eu vou ficar até um pouco na frente da tela aqui, porque a gente vai primeiro fazer o nosso desenho, sem se influenciar com A, e aí depois qualquer coisa eu mostro como é que é o desenho, o que eu queria fazer, né? O que eu queria desenhar. Então, o que tu vai fazer? Pera aí. Aí, arrumei. Tu vai pegar o teu caderno e deixar ele nesta posição, porque a gente vai fazer um baita celulão, tá? Então, deixa uma folha em branco pra isso, porque senão tu começa a desenhar uma sala desse tamanho, daqui a pouco não cabe nada lá dentro. Então, tu vai deixar esse espaço na horizontal, e aí tu vai, espera que eu começar a fazer, aí tu faz, depois tu pausa, volta, pausa, aqui a gente tem o tempo que tu precisar pra fazer. O que tu vai fazer? Primeiro, tu vai desenhar uma pessoa que tu queira. Desenha tua mãe, teu pai, teu irmão, tu mesmo, tá? Eu vou desenhar uma pessoa aqui. Ela vai se chamar... Joana. Ó, aqui está a Joana. Desenhei a Joana, certo? O que acontece? A Joana é uma pessoa, um ser humano pluricelular, do reino Animalia, né? Um mamífero do reino Animalia, com milhões, trilhões de células. Eu vou desenhar uma célula da Joana. Desses trilhões, eu vou desenhar apenas uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do pé da Joana e vou fazer uma super ampliação. Olha só, vou desenhar aqui, ó. Uou! Vocês estão vendo que eu deixei esse espacinho aqui, ó. Eu desenhei lá no cantinho uma pessoa, aqui eu desenhei a célula e aqui eu vou ter que deixar um espaço para escrever uma legenda das coisas que vão sair aqui da célula. Por isso que tu precisa de espaço. Como a gente está estudando o citoplasma, a gente vai desenhar um núcleo bem pequenininho, ok? O núcleo sendo bem pequenininho, o que me interessa aqui é o citoplasma. Se o que me interessa é o citoplasma, beleza. Vamos agora aproveitar. Mas, Ana Lia, por que a gente não pulou direto para a Joana? Por que ela não, tipo assim, a gente podia, né? Por que a gente não pulou direto para ela ao invés de falar da Joana? Porque eu quero mostrar que tudo que a Joana faz, assim como tu, assim como eu, é para atender as necessidades da nossa célula. Assim como a gente tem sistemas respiratórios, a célula também tem. Assim como a gente tem sistema digestório, a célula também tem. Assim como a gente tem sistema circulatório, a célula também tem. Então eu quero que sempre que tu relacione as tuas células com as funções que elas desempenham com as funções do teu organismo. Desculpa, me assustei. Vamos lá. E aí, galera, vocês viram que eu me mega assustei. Quem sabe faz ao vivo, a gente tá gravando aqui uma aula, né, na casa da gente. Aí a pessoa chega em casa, um susto, mas eu não vou cortar pra mostrar essa coisa raiz da gente. A gente tá em casa, a gente tá bem, às vezes a gente tá aqui dando uma aula, chega uma pessoa e a gente vai que vai. Mas o que eu tava falando é o seguinte, que tudo que tu faz, a tua célula faz, e aí a gente vai fazer essa comparação. Então começa assim, Joana, era o nome que eu tinha dado pra ela, né? Joana, o que ela não pode parar de fazer? Se eu tivesse em sala, eu ia escolher um de vocês, tá? Mas o que a Joana não pode parar de fazer, senão ela, no momento que ela parar, ela morre? Respirar. Então, assim como nós temos um sistema respiratório super complexo, mas que tem principalmente pulmão como órgão principal, as tuas células também vão ter que ter um sistema respiratório, ou seja, um órgão responsável pela respiração. Escolhe uma cor aí. Laranja, tu falaste laranja, tá, então eu vou usar, pode usar qualquer cor, eu quero muitas cores aí quando tu for fazer essa célula, tá? Então a gente vai desenhar os órgãos responsáveis pela respiração.
Agora, nessas aulas iniciais, a gente só vai saber o nome do órgão e a função básica. Eu vou desenhar duas, claro que são várias, dezenas, centenas às vezes. Vou desenhar só duas. Como é que é o nome desse órgão que é responsável pela respiração? Mitocôndrias. Função, respiração celular e produção de energia. A respiração celular, consequentemente, produz energia. E nós vamos ver coisas incríveis. Por exemplo, a gente come, lembra da glicose, que é o alimento da célula? A gente come para as mitocôndrias pegar essa glicose, pegar o oxigênio, porque a gente respira, para capturar o oxigênio do ar, cair na corrente sanguínea e chegar na célula, para a mitocôndria. Então, a mitocôndria vai pegar o oxigênio e a glicose, que é a comida, para produzir energia. Mas agora, tu só vai escrever assim, ó, mitocôndria, e aí, se tu quiser colocar aqui embaixo, ó, respiração. Caiu a minha caneta? Caiu a minha caneta, mas tá tudo bem. A gente depois pega, sem o toque, tá, Ana Lia? Agora, Joana, ela tem uma questão. Ela precisa respirar, precisa, mas eu acabei de falar, ela precisa se alimentar, precisa comer. Então, ela tem um sistema digestório, tem um estômago e junto com outros órgãos do sistema digestório. A célula de Joana também precisa comer, porque às vezes não vai vir a glicose prontinha, vai vir nutrientes maiores e outros nutrientes que serão quebrados, né, para nutrir a célula. Então, qual é a parte digestiva? Quais são os estômagos da célula, digamos assim? São bolsinhas, tá? Umas bolsinhas, umas bolinhas que tem um liquidinho dentro, tá? Como é que é o nome dessa bolsinha com liquidinho dentro? Lisossomos. Então, tu pode desenhar uma bolsinha com liquidinho aqui, ó, dentro. Ou simplesmente uma bolinha. E tu vai escrever aqui, ó, lisossomos. Função básica, claro que a gente vai ver cada detalhe do lisossomo. Função básica do lisossomo, digestão celular. Beleza. Aí tu pode usar aquela boa de uma piada e perguntar o que um sabonete disse pro outro. Lisossomos. Que engraçado, né? Só que não, eu sei, essa foi muito ruim. Sempre é, mas eu nunca consigo deixar de fazer. Outra coisa, gente, eu não falei que a minha tatuagem é proteína porque tem uma organela que tem a função de produzir, tipo, tem uma organela. Peraí, a minha tatuagem é proteína porque o tijolo da célula é proteína. E que na bactéria tem uma organela, mesmo sendo uma célula muito simples, que tem a função de produzir proteína. Qual é a organela que toda célula tem que a função é produzir proteína? Exatamente. Aí tu pega uma canetinha e faz o seguinte, esse era uma bolinha, esse aqui eu nem te expliquei que era um feijãozinho com uma coisinha dentro, depois tu vai saber que coisinha é essa dentro, ó, uma voltinha lá dentro, uma voltinha fora, uma voltinha dentro. Agora, como é que essa organela? São só vários pontinhos, bem pequenininhos, assim, ó, parece que tá com catapora. Esses pontinhos são chamados de ribossomos, olha aí, ó, ribossomos, função produzir proteínas, produz proteínas, só que eles não produzem sozinhos, tá? Eles participam da produção, mas agora como a gente tá fazendo um resuminho, a gente vai colocar assim, produz proteínas e é a única organela que toda célula tem, toda célula tem. Essa aula aqui eu daria toda ela no quadro para tu fazer uma baita célula, então por isso que eu tô fazendo aqui, tá? Outra coisa que a Joana tem que ter, células, né? Claro, e por isso ela tem ribossomos nas células para produzir as proteínas para as células existirem. Mas outra coisa que no corpinho da Joana tem é uma coisa que se chama sistema circulatório. Qual a função do sistema circulatório? Espalhar as substâncias pelo corpinho dela, certo? Ela vai respirar, o oxigênio vai chegar lá na ponta do pé através do sangue. Ela vai comer, absorver os nutrientes no intestino e esses nutrientes serão espalhados pelo corpo através do sangue. A célula também vai ter um sistema circulatório. E esse sistema circulatório, que cor eu vou pegar? Marrom. Ele vai ser como? Ele vai partir aqui do núcleo
e ele vai se espalhar pelo citoplasma como se fossem assim, uns labirintos. Vai ter 2 sistemas circulatórios, tá? Eu desenho assim esquematicamente. 2 sistemas circulatórios. Um vai ser cheio de pontinhos, os mesmos pontinhos, ou seja, serão cheios de ribossomos. E outro não vai ter ribossomos. Como é que se chama esse sistema circulatório? Esse sistema circulatório se chama, olha só, vou puxar uma seta aqui, ó, puxar aqui, ó, uma seta, retículo, o nome se chama retículo endoplasmático. Aí tem várias opções. Pode ser chamado, antigamente se falava muito rugoso, porque parecem ruguinhas, ou granular, porque parecem granulinhos, ou granuloso, a mesma coisa. Vamos colocar agora rugoso, mas depois, quando a gente estudar especificamente, a gente vai ver que pode ser rugoso, granular, granuloso. Ali são muitos nomes. Agora parecem ser muitos nomes, mas a gente vai falar tanto, que isso vai virar normal. Aí aqui a sigla, ó, retículo endoplasmático rugoso. Porque ele é muito grande, então as pessoas põem uma sigla. Qual a função dele? Circulação. Não vai caber aqui, então anota aí, ó. Circulação e como ele tem ribossomos e os ribossomos fazem a produção de proteínas, então a função é, anota, circulação e produção de proteínas. Circulação e produção de proteínas. Enquanto que esse aqui, que não tem ribossomos, ele se chama retículo, vamos escrever pela primeira vez, tudo bonitinho, retículo endoplasmático. Como ele não tem ruguinhas, ele é liso. Função, anota aí a função básica, muito básica. Circulação de substâncias, não é produção de ribossomos, não é produção de proteínas, porque ele não tem ribossomos. E produção de lipídios. Lipídios, a gente vai, quando estudar eles, ver que tipo de lipídios, que células que são ricas, tá? Então, é circulação de substâncias e produção de lipídios. Então, olha só o que a gente já tem. A nossa célula já tá bem bonita. Ela tem sistema digestório, respiratório, circulatório, produção de proteínas, produção de lipídios. Agora, outra coisa, parece que não, mas a Joana aqui, ó, tá parecendo bem magrinha. Mas até a pessoa mais magrinha, ela tem o quê? Armazenamento nas nossas células de gordura, nas nossas gordurinhas. Mesmo as pessoas muito magras, se ficarem algum tempo sem se alimentar, não vão morrer. Porque a gente tem uma reserva, a gente guarda para um momento que a gente não consuma o alimento. Agora, se nós temos, por que a nossa célula não teria se ela é uma miniatura de nós? Então, existe uma organela, que cor que tu quer? Azul a gente não usou ainda, tá? Viu? Eu vejo isso aqui, ó, conectar. É Mendes com Mendes. É, aqui, ó, outra coisa. O mundo não explica a nossa relação. Então, assim como a Joana, a gente vai ter o quê? Bolsas que vão armazenar substâncias. Ali, ó, até pegar um ribossominho. Como é que é o nome dessas bolsas? São sacos empilhados, literalmente sacos empilhados. Tem a função de armazenar substâncias. Qual é o nome? Se chama complexo Golgiense. Ou complexo de Golgi. Hoje em dia já se fala complexo Golgiense, ou aparelho Golgiense, ou aparelho de Golgi. Função: armazenar substâncias. E depois, com mais calma, a gente vai ver que sempre que a gente armazena, a gente secreta, a gente libera, ok? A gente armazena, guarda, mas depois secreta. Olha que bonito. Acabou? Não. Joana um dia pretende ser mamãe. Quando ela crescer, tiver a profissão, quando ela já estiver assim, ó, bem sucedida, ela quer ter filhotinhos, tem a capacidade de reproduzir. As nossas células, elas reproduzem, elas se transformam em uma, se transformam em 2, 4 e assim sucessivamente.
Aí o que vai acontecer? Tem uma organela que tem uma participação que ajuda a célula a se reproduzir. Como é que é o nome dessa organela? Centríolos. Vou usar a cinza, que eu ainda não tinha usado. Você não imaginava que eu tinha tantas cores? Eu quero ver você aí. Se você for fazer só de preto, não importa, desde que você escreva tudo bonitinho, tá? Então, os centríolos, eles vão ser como se fossem umas latinhas de lixo, assim, ó. Não são bolsinhas, ó, vou desenhar aqui, ó. Parece uns tamborzinhos, tamborzinho, ó, tipo umas latinhas de lixo. Esses são os centríolos. Função dos centríolos, para quem tá anotando aí aquilo que eu não tô escrevendo. Os centríolos têm a função de participar da divisão celular, ou seja, da multiplicação celular, e ele ainda anota e produz cílios e flagelos em células ciliadas e flageladas, que é o caso, por exemplo, flagelado do espermatozoide. Mas a gente vai ver isso com calma, tu fica bem tranquilo. E pra gente terminar, que meu tempo tá acabando aqui, existe uma última organelinha. Por exemplo, Joana entra em contato com uma substância tóxica, ela morre de cara. Por exemplo, o álcool é altamente tóxico. Esse álcool que é ingerido como forma de bebida, ele é tóxico e o nosso fígado nos desintoxica. Os antibióticos, eles são tóxicos, matam bactérias, mas nos fazem mal. O fígado desintoxica. E na célula também tem uma organela responsável pela desintoxicação. Como é que é o nome dessa organela? Vou desenhar de verde. É uma bolsinha, igual os lisossomos, mas eles têm enzimas que desintoxicam. Como é que é o nome dessa bolsinha? Se chama peroxissomos. Peroxissomos. Tá aqui, ó. Peroxissomos são essas bolsinhas e a função é a desintoxicação celular, ok? Mas também tu vai ficar bem tranquilo. Olha que célula bonita, a gente vai falar tudo isso com calma. Olha que célula linda, maravilhosa pra ti. Eu quero ver a tua célula, me marca, @AnaliaSantana, com 2 N's no Santana, e no Instagram. E aí eu vou compartilhar a tua célula pra gente ver. E nas próximas aulas a gente vai ver cada organela e as suas funções. Beleza? Fechou? É isso aí.